quase pontualmente às 14 horas, a doença de Charcot-Marie-Tooth, quais são os desafios e as pesquisas em CMT, nacional e internacional, em fase experimental, e medicamentos testados pelo Brasil. Dr. Wilson Marques, professor titular de Neurologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, responsável pelo setor de neurogenética e pelos laboratórios de DNA, de eletromiografia do HC USP. Muito obrigada, doutor Wilson. Já anotem as perguntas. Vou pedir só para vocês já irem anotando em papel perguntas que vocês têm, porque, infelizmente, não vai dar para fazer todas. Aí eu vou recolhendo os papéis e a gente repassa, tá bom? Bom, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, né, assim, realmente um grande prazer, né. Bom, antes de começar a falar das novidades aí, eu vou fazer uma breve revisão de Charcot-Marie, que eu acho que, às vezes a gente conversa com as pessoas e que tem uma certa dificuldade em entender o que é Charcot-Marie, né, por exemplo, a própria Ângela, né, quando eu falei que ela não tinha, a gente não sabia o gene dela, ela falou, quer dizer que eu não tenho Charcot-Marie? Não, tenho Charcot-Marie, mas a gente não sabe qual é o gene que causa a sua doença ainda, né. Então, eu vou fazer uma breve revisão, assim, se alguém tiver uma dúvida, assim, relacionada ao que eu estou dizendo, pode esperar na hora para a gente tirar a dúvida, se a gente consegue esclarecer direitinho o que é o Charcot-Marie. Né? Pode passar. Bom, tá fazendo falta aqui a ponteira do Beni, né? Mas assim, ó, o nervo periférico, o que ele é? Quer dizer, ele... Como? Mas fica assim, ó. Então, assim, qualquer célula nervosa, né, quer dizer, ela tem um corpo celular, né, tem um prolongamento e em volta, né, a gente vai ter a bainha de mielina. Né. Para que serve isso? Quer dizer, o nervo ele nada mais é do que um fio, né, para conduzir impulso elétrico. O sistema nervoso funciona transmitindo impulso elétrico. Né. Quem transmite o impulso elétrico, então, é o axônio, que é o prolongamento daquele corpo celular ali, é como se fosse uma fonte de energia, e o cabo que transmite essa energia. Né. Como a gente, né, os seres mais complexos, precisam lidar com milhares de informações a cada minuto, a cada segundo, né, essas informações têm que ser transmitidas numa velocidade muito rápida. Então, algumas fibras chegam a transmitir a 150 metros por segundo, né, que é, quer dizer, pra vocês terem uma ideia, não existe nenhum sistema hoje de telecomunicações tão eficiente quanto o nervo. Né. Se a gente não tivesse essa mielina, essa informação aqui, ela seria transmitida em meio metro por segundo, 1 metro por segundo. Com a mielina, isso é transmitido aí até 150 metros por segundo. Né. Pode passar o próximo. Né. Bom, pode passar o próximo. Então, aqui de novo, né, quer dizer, então a gente tem esse axônio, que ele dá origem à corrente elétrica, foi ele que transmite a corrente elétrica, né, e a mielina. Né, e aqui uma mielina é destruída. Quer dizer, quanto mais voltas a gente tiver de mielina nesse fio, mais rápido vai ser a transmissão elétrica. Né. Aqui uma foto real, né, uma microscopia eletrônica. Pode passar o próximo, por favor. Bom, então, quer dizer, a função da mielina é fazer com que a gente tenha essa transmissão rápida. E a gente tem basicamente dois tipos de Charcot-Marie. Né. Um tipo de Charcot-Marie, no qual a gente vai ter a destruição da célula de Schwann, né, que a gente chama de uma forma mielínica de Charcot-Marie. E uma outra forma de Charcot-Marie, no qual a gente vai ter a destruição do axônio. Né. Interessantemente, na realidade, toda a fraqueza, a perda da força muscular, a perda da sensibilidade, decorre da destruição do axônio. Então, mesmo que a lesão inicial esteja na mielina, é a degeneração do axônio que vai dar a manifestação para a gente. Então, por exemplo, às vezes a gente tem famílias que a gente segue com Charcot-Marie lá, o nenenzinho nasce, a mãe leva lá para a gente ver, e a gente sabe que a criança tem Charcot-Marie, por outros motivos lá, mas a criança é normal, corre, brinca, pula. Quando o axônio começa a ser destruído, é que a doença começa a se manifestar. Tá? Pode passar o próximo. Bom, então, assim, a função... Bom, pode passar, vai ser muito...
Bom, a gente sabe hoje que a célula de Schwann, então, ela é extremamente importante para a manutenção do axônio, né? E por isso, então, que o axônio degenera quando a célula de Schwann não tá presente ou não está funcionando bem. Pode passar o próximo. Bom, o que é uma neuropatia hereditária? Então, o que é o Charcot-Marie? O Charcot-Marie é qualquer doença, né, de origem hereditária, no qual a gente tem comprometimento das fibras sensitivas ou das fibras motoras, né? Para vocês terem uma ideia, existem mais de 300 doenças hereditárias no qual isso pode acontecer. E a gente chama isso, quando o sistema nervoso é a principal manifestação, a gente chama isso de doença de Charcot-Marie e doenças correlatas e neuropatias correlatas. Pode passar o próximo. Bom, tá aqui, o Dr. Beno já falou, né? Quer dizer, quem descreveu a doença foi o Charcot e o Marie na França e o Tuf no mesmo ano, né? E um não sabia do trabalho do outro, né? Pode passar o próximo. Na realidade, no entanto, a doença já havia sido descrita muitos anos antes, né? Só o Friedreich foi um outro estudioso da área, pode passar o próximo, né? E como foi o avanço no conhecimento desse grupo de doenças? Está na frente de vocês, né? Numa primeira fase, ela foi descrita em 1886, até 1956, mais ou menos, a descrição era do quadro clínico, né? E da anatomia patológica. Em 56, a neurofisiologia, né, a eletromiografia, o choquinho entrou na prática clínica, então a gente começou a estudar, né, não só o quadro clínico, mas também os aspectos neurofisiológicos. Em 1982, foi identificado o primeiro cromossomo ligado ao Charcot-Marie, né? Em 1990 foi identificado, né, esse primeiro cromossomo, e a partir daqui, então, quer dizer, ainda hoje a gente continua identificando genes, e a partir de 1990, a descoberta desses genes está permitindo com que a gente entenda como funciona o sistema nervoso periférico, e o pessoal está tentando, assim, baseado, como você sabe como funciona o nervo, tentando elaborar tratamentos baseados no conhecimento, né? É a história do curcumin aí que a gente já vai ver mais para frente. Pode passar o próximo. Bom, como é que a gente divide as doenças hereditárias hoje? Então, tem aquele grupo de doenças onde o nervo é a principal doença do paciente apresenta. Então, isso a gente chama de Charcot-Marie e doença correlata. Então, pode comprometer a fibra sensitiva e motora, que é o Charcot-Marie estrito sensu. Pode ser só motor, pode ser só sensitivo, né? Existem duas formas particulares aqui. Essa daqui, o HNPP, né, uma neuropatia onde o paciente cruza o pé e vai ficar com o pé caído. Se fica apoiando muito com a mão vai cair e assim por diante. E essa forma última aí é uma forma onde a pessoa tem crises agudas de dor e de repente o braço está caído, né? Então são formas específicas de doenças que a gente coloca, doença de Charcot-Marie e neuropatias correlatas. Existe ainda dois outros grupos enormes onde a neuropatia faz parte de uma doença mais complexa. Então, por exemplo, a gente tem algumas situações hereditárias onde a pessoa tem um distúrbio do cerebelo e mais a neuropatia. Tem distúrbio extrapiramidal e mais a neuropatia. Então, essas duas formas aqui são doenças muito mais complexas, onde além do nervo periférico, a gente tem envolvimento de outros sistemas aí do sistema nervoso e às vezes fora do sistema nervoso também. Pode passar? Bom, só uma classificação geral então, pode passar, né? Vocês verem como é complexo, né? Pode passar, são todas doenças que são complexas, né? Onde a neuropatia é só uma das manifestações desse quadro mais comprometido, mais global aí. Pode passar o próximo, pode passar, é só para vocês saberem que existe, né? Assim, ela não é uma doença, o Charcot-Marie é talvez a doença neuromuscular hereditária mais frequente, mas ainda assim cai dentro das doenças raras, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Quer dizer, vocês esquecem, o Dr. Benny Smith falou, né? Ele tem que ficar nas doenças raras, para ver se a gente depois leva um pouco do lucro, né? Porque o governo está investindo muito aí nas doenças raras, então a gente tem que deixar o Charcot-Marie incluído aí sim, né? Pode passar o próximo, apesar de ser a doença mais frequente. Para vocês terem uma ideia de como é difícil fazer o diagnóstico de Charcot-Marie, principalmente quando a gente não tem a avaliação da família, né? O professor Dick é talvez o maior centro de neuropatias periféricas dos Estados Unidos, né? Dos pacientes que haviam sido encaminhados para o centro dele sem diagnóstico, 42% tinham Charcot-Marie, ou tinham neuropatia hereditária. Desses dois outros centros, são dois centros especializados também, quer dizer, 40%, 30%. Ou seja, mesmo em países desenvolvidos aí,
se você não tem o conhecimento daquilo da neuropatia hereditária, é muito difícil você fazer esse diagnóstico, né? Interessantemente, né, o professor Dick fez o diagnóstico dessas doenças aqui, né? A tecnologia que ele usou, sabe qual foi? Chamar a família e avaliar a família. Quer dizer, ele não usou nenhum teste caro, não usou DNA, não usou nada. Ele examinou o paciente, a família do paciente, e fez aí um choquinho, né, uma eletromiografia simples, e aí ele conseguiu definir a origem daquele paciente que tinha uma neuropatia de causa desconhecida como sendo hereditária. Então, a gente pode fazer coisas muito complexas, mas às vezes, a maior parte das vezes, pelo menos o clique inicial, basta a gente conversar com o paciente, examinar o paciente e examinar a família na maior parte das vezes. Pode passar o outro, por favor. Bom, aqui estudos antigos, né, do Rio de Janeiro e o nosso lá em Ribeirão, dizendo que são neuropatias realmente frequentes. Né? Em Ribeirão, por exemplo, na época, 15% dos pacientes que a gente atendia eram de Charcot-Marie, né, quer dizer, um centro de referência em neuropatia periférica, e hoje, aí, devido ao meu interesse, chega aí a quase 40% das neuropatias que a gente atende são neuropatias hereditárias. Pode passar o próximo. Bom, o quadro clínico eu vou passar rapidamente, né? Então, quer dizer, ela é uma neuropatia comprimento dependente. O que é isso, né? Quer dizer, ela começa das regiões distais, vai caminhando em direção à região proximal. Isso é importante, porque às vezes nada impede um paciente com Charcot-Marie de ter outra neuropatia. Por exemplo, a gente tem pacientes com Charcot-Marie com Guillain-Barré, tem Charcot-Marie com lepra, tem Charcot-Marie com uma forma polirradícula inflamatória crônica, que são neuropatias que têm tratamentos diferentes. Então, a gente tem que estar atento, porque se um paciente que tem Charcot-Marie evolui diferente, a gente deve estar atento, porque ele pode ter outra neuropatia, e essa outra neuropatia pode ser tratável de outra maneira. Então, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, tem uma menininha lá em Ribeirão, que ela era de uma família de Charcot-Marie, ela vinha evoluindo bem, de repente ela parou de andar, né? Que é estranho, né? Aí a gente fez o teste genético, a gente não tinha feito, a gente evita de fazer teste genético em criança que não tem manifestação. Ela deu positivo, aí a gente fez a eletromiografia e sugeriu uma neuropatia inflamatória associada. A gente está tratando essa menina, ela voltou a andar, voltou a correr, quer dizer, ela teve o azar de ter duas neuropatias diferentes. Então, isso a gente tem pelo menos 10 pacientes lá que tem duas neuropatias diferentes e mais umas 7, 8 famílias que têm Hanseníase junto com o Charcot-Marie, né? A Hanseníase, o Brasil é o segundo pior país do mundo em Hanseníase, que é uma vergonha, né? Então, assim, está cheio de Hanseníase por aí que a gente não faz o diagnóstico, né? Então, a manifestação é principalmente motora, né? Alterações sensitivas, em geral, elas são muito menos marcantes, a não ser em casos mais específicos aí. Próximo, por favor. Né? O reflexo profundo está diminuído, alterações ósseas geralmente estão presentes e, em geral, são doenças lentamente progressivas, né? Quer dizer, se a gente for comparar com as neuropatias inflamatórias e imunomediadas, o Charcot-Marie evolui muito devagar. Se acontece de paciente ter uma neuropatia que evolui muito rapidamente, ou se for assimétrica ou qualquer outra coisa, a gente tem que investigar outras doenças associadas. Pode passar, isso acontece. Bom, pode passar, né? Bom, dentro desse quadro clássico aí, existe muita variabilidade, que a gente chama variabilidade fenotípica e variabilidade genotípica. Às vezes, quando a gente vai examinar uma família, né, famílias imensas, né, a gente vai ver, por exemplo, tem uma família que eu sigo lá, uma família de médicos, né? Então, por exemplo, tem a primeira pessoa que eu vi, né, que é uma médica, né, ela está muito comprometida, mas o pai dela, que tem 70 e tantos anos de idade, o que ele faz? Ele anda a cavalo, ele jogou bola até 60 anos de idade, ou seja, é a mesma mutação, o mesmo aspecto genético, mas a doença é totalmente diferente. A gente chama isso de variabilidade fenotípica. E uma das coisas que a gente está estudando muito isso hoje é tentar entender o porquê que essa variabilidade fenotípica ocorre, se o defeito genético é o mesmo, né? Então, recentemente, o que foi descoberto? Quer dizer, existem outros genes, as pessoas têm outros genes que podem estar influenciando. Então, a carga genética da pessoa vai modificar aquele gene que causa a doença, né? Então, você tem um gene principal, né, que é o gene do Charcot-Marie, né, e vai ter outros genes que vão fazer a doença ficar mais grave ou mais branda. Então, isso é uma das coisas que tem se investigado muito, né? E recentemente, no ano passado, em realidade, pela primeira vez, um pesquisador dos Estados Unidos que tem Charcot-Marie conseguiu comprovar, né, que realmente existem outros genes que modulam a doença. A gente tem feito esses estudos aqui, mas a gente tem estudado também fatores ambientais que modificam a doença. Então, por exemplo, teve um estudo agora da Juliana e da Rita, né? Talvez alguém tenha participado desse estudo por aí, né?
que a gente estudou, né, se o diabetes influencia o Charcot-Marie e se a gravidez influencia o Charcot-Marie. E depois a gente vai ver o porquê. A gravidez tem um motivo, quer dizer, o diabetes é talvez a causa de neuropatia mais frequente em todo o mundo, né? E a gravidez mexe com alguns hormônios e tem alguns hormônios que regulam a produção da mielina, né? Então, o que a gente observou? Que o diabetes prejudica, sim, o Charcot-Marie, né? Então, quem tem Charcot-Marie e diabetes tem que tomar cuidado, tem que tratar o diabetes, que é uma causa tratável, né? Quer dizer, e aí a alimentação é extremamente importante, né? Quer dizer, a gente tem uma epidemia de diabetes, né? E isso foi a tese da Juliana, né, que ganhou um prêmio do Congresso Brasileiro na semana passada, né, de melhor tese, né, e a gente está concorrendo uma tese na Itália agora na semana que vem, né. E a Rita também demonstrou que a gravidez pode influenciar, sim, em algumas formas de Charcot-Marie, ou seja, então fatores ambientais, né, podem ser importantes, são fatores que a gente pode controlar o diabetes, pode controlar a gravidez, pode controlar o etilismo, né, pode controlar a deficiência de B12, ou seja, então existem outros fatores genéticos e ambientais que modificam a gravidade. Então, a gente tem aquele fenótipo clássico, né, tem algumas formas de começo tardio que são extremamente benignas, as pessoas nem sabem que tem Charcot-Marie. Raramente tem algumas formas de início tardio que são muito mais agressivas, né, que rapidamente a pessoa vai ficando fraca, né. Tem uma forma muito grave de início precoce, que a gente chama de Dejerine-Sotá. Então, são criancinhas que nascem, elas atrasam para andar, depois elas andam mais tardiamente, depois param de andar rapidamente, né. Então, são formas mais graves que a gente pode, tem que estudar por que acontece isso, né. A gente pode fazer aconselhamento genético. Tem uma forma extremamente grave, extremamente rara, né, que é a criancinha que já nasce com Charcot-Marie, né, então essas criancinhas elas têm dificuldade para mamar, dificuldade para deglutir, dificuldade para sugar, às vezes dificuldade para respirar, né. Existem formas complexas de Charcot-Marie que a gente, pode passar o próximo, por favor, Charcot-Marie surdez, Charcot-Marie deficiência visual, pode passar o próximo, por favor, Charcot-Marie, pode passar o próximo, Charcot-Marie e catarata, Charcot-Marie, insuficiência renal, né? Então são formas complexas, mas que são muito mais raras que o Charcot-Marie habitual que acomete a maior parte das pessoas. Charcot-Marie com paralisia da corda vocal, né? E assim por diante. Pode passar o próximo. Bom, baseado então na neurofisiologia e a gente consegue dividir o Charcot-Marie em 3 tipos de velocidade de condução, 3 tipos de função da mielina, né? Então uma forma desminizante, uma forma intermediária, uma forma casonal. Pode passar o próximo. E aí a herança, né? Então, na forma autossômica dominante, a pessoa que é comprometida, cada filho tem 50% de chance de ter a doença. Na forma recessiva, se os pais são consanguíneos, ou se os pais têm 2 genes que isoladamente não causam a doença, mas quando associados causam a doença, a chance de cada filho ter a doença é de 25%. Na forma ligada ao X, a mãe passa tanto para a moça quanto para o homem, mas o pai só passa para a mulher, porque o gene que transmite, o gene doente está no cromossomo X, né? Então, o homem doente vai passar o Y para o filho, então ele nunca passa a doença para o filho. Em geral, nessas formas também, o quadro clínico dos homens é muito mais grave que o quadro clínico das mulheres. E recentemente, pela primeira vez, né, uns 2 anos, foi descrito uma doença mitocondrial, né? A gente tem 2 tipos de DNA, né? Um DNA genômico da célula e a mitocôndria, que é a usininha da célula, que produz energia para a célula, ela tem um DNA próprio dela. E nas doenças mitocondriais, só a mulher transmite a doença. Tanto o homem quanto a mulher pega uma doença, né, desenvolve a doença, mas só a mulher é que transmite a doença. Pode passar o próximo. Então, a gente tem vários tipos de doença, aí, né, de herança, né? E tem os casos isolados, né? Então, os casos que não têm história na família, né? Isso pode ser uma mutação de novo, né? São relativamente frequentes, na forma tipo 1, por exemplo. Cerca de 10, 15% dos casos, os pais são normais, mas quando foi formar lá o espermatozoide ou o óvulo, aconteceu o erro, né? Então, a doença que começou dali para frente. Pode ser uma forma recessiva, né? Pode ser uma penetrância incompleta, ou seja, a pessoa tem o gene anormal, mas o gene não se manifestou, ele não se ligou, né? Ou ele vai se ligar muito tardiamente na vida, né? Pode ser falsa paternidade, né? Quer dizer, o pai não é o pai, né? Isso acontece, né? Ou fenocópicos, é uma doença
vai lá, intoxicação por metal pesado, ou doença carencial, e que está simulando o Charcot-Marie. Né? Pode passar o próximo, por favor. Assim, inusitadamente, outro dia a gente viu um caso que a mãe não era mãe e não sabia que não era mãe. Eu não sei como aconteceu isso, mas deve ter trocado o aniversário, alguma coisa assim. Mas a gente teve um caso desse, que o paciente apareceu lá, quer dizer, queria saber de onde veio a doença, os pais concordaram, e a gente viu que a mãe não era mãe. Agora, o que vai fazer, eu não sei, né? Mas... Bom, baseado nisso tudo, então, né, quer dizer, no tipo de herança, na eletromiografia, a gente consegue distinguir vários tipos de Charcot-Marie. Né? Então, CMT1, o que significa CMT1? É uma Charcot-Marie autossômica dominante com alteração na mielina. E aí, então, os genes que causam CMT1, entendeu? Quer dizer, aquela letrinha atrás, a CMT1 é autossômica dominante desminimizante. A letrinha atrás é o gene que causa a doença. CMT4, às vezes tem várias formas de classificação, estou apresentando aqui a mais aceita. CMT4 é uma forma autossômica recessiva, né? Na recessiva, então, o pai tem um gene normal e um anormal, a mãe tem um gene normal e um anormal, só que eles são normais, quer dizer, tem que ter 2 anormais para a doença aparecer. Né? Então, a doença vai aparecer quando a criança receber o gene anormal da mãe e o gene anormal do pai. Então, a gente chama isso de CMT recessivo, desminimizante, CMT4, pode passar o próximo. Quem falou uma coisa? Voltar? Você volta, fazendo um favor? Pronto? Pode. CMT2, pode. Acho que volta de novo, faz favor. Então tá bom, pode ir para frente. Bom, CMT-X, né? Então herança ligada ao X, essa que a mãe passa, e os homens em geral têm um quadro mais grave que das mulheres, né? Tem um tipo de CMT intermediário, que não é nem mielínico nem axonal, né? As duas estão, tanto a mielina quanto a axônio estão envolvidos, a gente chama de CMTI, pode passar o próximo. E o CMT2, que seria a forma axonal, e o CMT2AR, que são as formas mielínicas. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje conhecidos 84 genes diferentes associados com Charcot-Marie, e eles preveem que está faltando descobrir mais entre 50 e 100. Então, vai ser algo em torno de 150 genes, 150 a 200 genes ligados com Charcot-Marie, para vocês verem a complexidade do problema. Né? Pode passar o próximo. Bom, o diagnóstico, então, depende da história dos hemifísios, da história familiar, da neurofisiologia. Pode passar o próximo. E aí, então, a gente tentando classificar cada subtipo, a gente vai poder dizer, né, quer dizer, quais são os genes mais prováveis. E é assim que a gente faz os testes genéticos hoje. Né? Quer dizer, esses testes são extremamente caros, né, são trabalhosos. Então, você fala, o paciente tem CMT dominante desminimizante. Aí eu vou lá e vejo em qual classificação. Então, por exemplo, se é dominante e tem transmissão de pai para o filho, então não pode ser ligado ao X, eu vou testar esses genes aqui. Se não tem na família nenhum pai transmitido para o filho homem, eu vou testar esses genes aqui. E a gente vai baseando nisso, né, fazendo os testes genéticos. Né? Quer dizer, é por isso que demora. Quer dizer, se a doença mais frequente, que é a duplicação, deleção, não estiver presente, a gente tem que ir chutando e fazendo cada um desses genes aqui, o que dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Né? Pode passar o próximo. Aqui só um exemplo, né? Quer dizer, isso é trabalhoso, mas pode passar o próximo. Aqui são casos nossos que a gente foi identificando os genes, né? Pode passar o próximo. Nesse estudo aí, uma coisa errada, pode passar o próximo. Então volta, volta. Volta mais um, fazendo um favor. Nesse estudo aqui, esses autores estudaram 1.600 pacientes de diversos locais do mundo, ali 17 locais do mundo, e eles estabeleceram quais são os genes mais frequentes, baseado nesses testes aí manuais que eu mostrei para vocês aí. Pode passar o próximo, né? Pode passar. O gene, a mutação mais frequente, então, é essa duplicação, né? Quer dizer, dá um erro lá na hora de formar o espermatozoide, de formar o óvulo, de tal forma que eu vou ter um espermatozoide com 2 genes, devia ter um só, e um outro sem nenhum gene. Então, essa aqui é a mutação mais comum, né? Pode passar o próximo. Aqui, como a gente detecta lá em Ribeirão, pode passar o próximo, pode passar. Né? E aqui mostrando, então, as características clínicas desses pacientes, né? Mostrando que mesmo a mesma mutação pode ter uma apresentação clínica totalmente diferente. Pode passar o próximo. Né? Aqui uma série só brasileira, mostrando que 80% dos nossos casos tinha essa mutação na forma desminimizante dominante. Pode passar o próximo.
né? E aqui a variabilidade clínica que é enorme, né? Mostrando então que realmente a mesma doença pode se manifestar de diversas formas de manifestação, o que dificulta muito o diagnóstico se a pessoa não souber isso, não estiver atenta para isso. Pode passar o próximo. Pode passar? Né? Bom, pode passar. Né? Essa é aquela outra forma que é mais comum, né, que o Dr. Beni já disse, né, quer dizer, seria a neuropatia hereditária com sensibilidade à compressão. Esse diagnóstico é muito difícil de ser feito, né, quer dizer, é a pessoa que está cruzada a perna igual ela está ali, né, e quando vai levantar o pé está caído, né, vai viajar de avião, cruza a perna, às vezes toma um remedinho, tem medo de avião, quando vai acordar o pé está caído, que dorme com o braço assim, a mão está caída, ou vai tomar anestesia aqui, fica com a paralisia facial, porque o dentista bateu a agulha no nervo, né? Quer dizer, então, nessa forma de neuropatia, as pessoas têm tendência a desenvolver paralisias por compressões que não fariam nenhum mal no indivíduo normal, né? É uma forma de difícil diagnóstico também, porque simula muito neuropatias adquiridas, né? Neuropatias imunomediadas, inflamatórias ou traumáticas. E às vezes as pessoas ficam tomando imunossupressor, por exemplo, sem necessidade alguma, né? Porque o imunossupressor não vai resolver uma neuropatia hereditária. Pode passar o próximo. Né? Bom, então, naquele estudo lá que eu disse que eles avaliaram 1.700 pessoas, né? Pode passar, aqui estão os diversos tipos de Charcot-Marie, né? Interessantemente, eles descobriram que 5 subtipos, né, são responsáveis por aproximadamente 90% dos casos. Os outros, então, dos 84 genes lá, 80% a gente consegue explicar com 5 genes, e depois vai ficar 79 genes que vão explicar 10% dos casos que a gente chega ao diagnóstico. Então, é realmente muito difícil, né, é um trabalho de formiguinha aí, né? Pode passar o próximo, né? Bom, pode passar isso, né? Aqui, vocês veem que, olha, esse gene aqui, você lembra, FIG4, é 0,2% dos casos, né? 0,5% dos casos. Então, você vai fazer um gene, que às vezes vai ver um gene enorme, né, que tem 20 exons, e depois de 2 meses trabalhando, a gente descobre que não adiantou nada, porque não estava lá a doença da pessoa, né? Pode passar o próximo, né? Bom, pode passar. E aí está mais ou menos o mapa dos genes que a gente conhece hoje, né? Quer dizer, é muito gene para explicar uma doença só, né? Pode passar o próximo. Bom, recentemente apareceu, né, o sequenciamento de nova geração, né? Então são técnicas mais modernas, né, onde a gente consegue sequenciar praticamente todos os genes de uma vez só, né? Isso é um grande incentivo, né? Mas isso é caro, né? E ainda tem muitos problemas técnicos, né? Pode passar o próximo. Então, sabe que depois do sequenciamento de nova geração, né, a gente descobre praticamente uma doença nova por mês, né, desde 2013, 2014 aí. Pode passar o próximo. Mesma coisa, né, cada mês aumenta mais esse número de genes descoberto, pode passar, né. E essa técnica a gente tem 3 maneiras de fazer. Quer dizer, a gente coloca os genes que a gente conhece num painel e testa só aqueles genes, a gente chama isso de painel, né. Ou a gente pode sequenciar todo o exoma ou todo o genoma, né? Quer dizer, a gente tem mais ou menos entre 20 e 24 mil genes. No exoma, a gente só vai sequenciar os genes conhecidos, e no genoma eu vou sequenciar todo o DNA que a pessoa tem. E aí eu vou ter que achar nesses 24 mil genes onde que está o defeito, tá? Então, pode passar. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Cada local tem sua estratégia, né? Pode passar. Eu só gostaria de chamar a atenção, né? Bom, pode ir passando, né? Existem várias técnicas, né? Mas é o seguinte, quer dizer, hoje está na moda pedir genoma, né? Você vai no médico lá e pede um genoma, né? Pode passar o próximo aí. O que está acontecendo? O que a gente está descobrindo hoje, né? Que o genoma, a pessoa vai encontrar todos os genes defeituosos, né? Todos os genes defeituosos que a pessoa tem. E todo mundo tem centenas de genes defeituosos. E o que está acontecendo hoje é que, às vezes, o laboratório, quando solta o laudo, ele solta o laudo sem examinar a pessoa, sem examinar a família, sem saber o tipo de doença que a pessoa tem, quer dizer, um laudo laboratorial. Muitas vezes está soltando laudos errados, né? Quer dizer, não errados, aquela alteração existe, né? Então existe a alteração que ele encontrou, só que aquela alteração, ela não é responsável pela doença do paciente, né? Então, assim, essa é uma metodologia que ela é muito útil, mas que talvez a gente
deveria ter esperado um pouco mais para estar na prática clínica e devia estar ainda com uma forma de pesquisa, né? Porque pode passar. Bom, pode passar o próximo. Por que isso? Porque às vezes a gente vai dar um diagnóstico errado ao paciente e isso pode ser extremamente importante. Por exemplo, a gente está com um paciente lá, né, quer dizer, um paciente jovem, e ele fez o exoma, e ele queria fazer o exoma porque ele quer fazer o teste pré-implantação, né, quer dizer, então ele quer ter nenê, né, só que ele não quer que o nenêzinho dele corra o risco de ter Charcot-Marie. Então é possível fazer um bebezinho de proveta, e aí a gente faz lá os, sei lá, 6, 7, 8 bebezinhos de proveta, e a gente consegue separar quais aqueles bebezinhos que não têm a doença do paciente. Só que para isso a gente tem que saber qual que é o gene que causa a doença do paciente, qual que é a mutação, né? E esse paciente ele não encontra nenhuma daquelas mutações mais comuns, por isso que a gente fez o exoma. Só que quando a gente fez o exoma, a gente encontrou mutação em 6 genes que dão Charcot-Marie, que teoricamente dão Charcot-Marie. Qual delas que é agora? Né? Então o laboratório que fez o exoma, ele escolheu uma. Mas como eu sempre peço para ver, encontrei 6. E agora? Qual que é? Né? Quer dizer, a gente não vai poder dizer, né? Porque é um caso esporádico, o pai e a mãe não têm, né, o Charcot-Marie. Então agora a gente está tentando estudar essas 6 variantes em toda a família para ver se a gente consegue descobrir, né, se foi uma mutação nova ou se é uma mutação recessiva, né? Então a gente deve ter muito cuidado em interpretar esses achados, né? Isso a gente tem visto de monte, né? Então a gente já encontrou lá casos como esse, né, quer dizer, onde a gente não consegue dar o diagnóstico se aquela mutação é patogênica ou não, né? A gente já encontrou casos onde a mutação que eles dizem que é a mutação, a gente acaba descobrindo que não é a mutação. Então, por exemplo, se é uma mutação num gene que não foi descoberto ainda, então há uma mutação X lá, né? É um caso real, né? Quer dizer, eles encontraram na Europa uma mutação numa família lá e falaram, essa mutação ela é responsável pela doença, né? Porque quando a gente encontra uma mutação nova, por exemplo, a gente vai estudar lá 1000 pessoas normais e ver se daquelas 1000 pessoas normais eles têm a mesma mutação ou não, né? Então pode ser uma variante normal. E não tinha. Então foi imputada para essa família que aquela mutação X era responsável pela doença da família. E isso ficou durante 3 ou 4 anos, até que o mesmo grupo, fazendo um estudo na Ásia, eles encontraram aquela mutação que é muito frequente na população e não causa o Charcot-Marie, né? Ou seja, então foi um erro, né, quer dizer, não intencional, mas que aquela mutação inicial nada mais é que uma variante sem significado patológico. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A outra coisa é que nesses exomas aí, né, a capacidade de perceber a mutação, de ver que tem algo errado, não é 100%. Quando a gente faz pelo método de rotina, sequenciamento manual, é praticamente 100% de chance da gente falar se tem ou se não tem, quer dizer, a chance de errar é muito pequena. Nesses sequenciamentos de nova geração, isso não é assim, né? Então, por exemplo, a gente recentemente viu uma família, né, que tinha feito o exoma, né, e que tinha dado mutação, e não tinha encontrado o gene causado, né? Aí até a doutora Cari pediu para a gente ver o paciente lá em Ribeirão, né? E aí eu conheci a família, né? Ele falou, o senhor tem mutação na amiloidose? Eu falei, não tenho, já fez exoma? Eu falei, não tem. Não, faz que é de graça. Eu falei, tá bom, vai. E fez porque era de graça, e ele tinha mutação, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um método novo, né? Que está começando agora, e ainda tem muitos erros, então a gente fica empolgado, né? Paga 10 mil reais, né? O SUS não paga isso, custa 10 mil reais, 7 mil reais cada teste desse, e a gente pode não ter a informação que a gente espera, ou pode ter uma informação que não é a real, tá? Não por culpa de ninguém, mas porque o método ainda não é totalmente compreendido, não está assim totalmente otimizado, né? Pode passar o próximo. Acho que pode ir passando aí, quer dizer, aqui você tem esse trabalho, que eu dei aula no congresso semana passada, né, só para mostrar que quando a gente pede esse genoma, né, o genoma, o exoma, o médico tem que depois saber que ele vai ter um monte de trabalho para ver se aquela informação que veio do laboratório é real ou não, né? Então, se ele pediu, depois ele tem que sair fazendo todos esses itens aí que estão descritos, que eu não vou citar aqui, né,
para validar ou não aquela mutação que foi encontrada no laboratório. Pode passar o próximo, né? Para vocês terem uma ideia aqui, quer dizer, volta um, por favor. Por exemplo, esse paciente, nesse estudo aqui, né, foi feito, né? Nesse estudo aí, né, quer dizer, eles encontraram 62 prováveis mutações. 20 não existiam, quer dizer, a máquina viu coisa que não existia, quando foram fazer o método individual não comprovou. 21 eram alterações que não têm significado patológico, né? E 21 eram mutações que não eram, que parecia mutação mesmo, 9 eram conhecidas, eram patogênicas, e 12 não tinham sido descritas. Só 6 eles conseguiram comprovar que eram mutações patogênicas. O resto ou era não patogênico ou era de significado duvidoso. Ou seja, gastaram um dinheirão para dar o diagnóstico em mais ou menos 12% dos casos, né? Quer dizer, seja, é um método, se você vai pagar 10 mil reais, tem lugar que cobra 18 mil reais, 15, 14, 7,5 mil reais aí, quer dizer, e você não sabe se vai ter a resposta que você quer e se aquela resposta é realmente verdadeira ou não, tá? Pode passar o próximo. Pode passar. Eu estou falando isso não é para falar mal do método, não, que eu acho que é extremamente interessante, né? A gente está fazendo como pesquisa lá em Ribeirão, mas para alertar que isso pode não ser, assim, pelo menos no momento, corresponder às nossas aspirações aí do paciente, da família, né? Pode passar. Acho que eu já fui falando. Pode passar, deixa eu passar. Bom, pode passar, coisas técnicas, pode passar, pode passar. Pode passar. Isso coisa pode passar, eu só vou chegar. Aí então, quer dizer, quando a gente pode chegar a essas diversas possibilidades aqui, né, onde nessas duas situações o diagnóstico está comprovado e todas as demais o diagnóstico é incerto e o médico vai ter que trabalhar então em cima das mutações, em cima da família para comprovar se isso é real ou não. Pode passar o próximo. Bom, mas em todo caso esse método é extremamente importante, né, como eu disse, ele tem descoberto inúmeros genes, né, e isso tem cumprido muito então para que a gente consiga montar, né, a biologia do sistema nervoso periférico. Pode passar o próximo. Pode passar. São todos genes novos que foram descobertos, pode passar, né. Aqui um caso que eu vou citar, aqui um caso que deu certo, né, quer dizer, um paciente também que era a doutora Cari, ele pediu para eu ver junto com ele, né, e era uma criança que tinha um Charcot-Marie, né. Só que quando a gente foi examinar, ele também tinha uma alteração cerebelar, né? Então, quer dizer, seria um Charcot-Marie complexo. E a gente não conseguiu achar o gene dessa criança, né? E a gente fez o exoma, né? Pode passar, né? E aí a gente conseguiu descobrir, né, uma mutação num gene que, na realidade, causa uma doença cerebelar e que a neuropatia ela é um achado secundário, mas que naquela criança foi o achado principal, é uma doença recessiva. Então, dizendo assim, que é um método útil, né, que ele pode ajudar muito a família ficou contente, né, a gente conseguiu comprovar depois com estudos funcionais de que ele é real, né, mas que nem sempre isso acontece. Pode passar o próximo. Bom, pode passar. Pode passar. Esse estudo aqui eu acho extremamente interessante, né? O estudo do professor Lupski, né? Eu gosto sempre de falar do professor Lupski, porque ele tem Charcot-Marie, né? Ele tem quase 80 anos de idade, e ele talvez seja um dos maiores pesquisadores de Charcot-Marie aí. Ele descobriu assim, dezenas de genes novos, e foi ele que conseguiu comprovar no ano passado que outros genes podem ajudar a modular a doença. Então, o A1, o B1 e o C1, né, que são 3 famílias diferentes, né, A, B e a C, e o 1 é o gene que causa a doença. Mas aí ele conseguiu comprovar, né, que por exemplo, no A1, que o gene A2 e o gene A3, eles modulam aquela doença. Então, quem tinha uma alteração no A2 e uma alteração no A3, tinha uma doença mais grave do que quem não tinha essas alterações. Então, ele conseguiu comprovar que é possível modular a doença através de outros genes. Isso é importante porque, às vezes, a gente não consegue agir no gene que causa a doença, mas a gente pode conseguir agir no gene que modula a doença. Então, tem alguns genes que a gente pode ativar. Por exemplo,
alguns genes eu posso dar, por exemplo, valproato de soja, que eu uso para epilepsia, mas ele pode inibir o funcionamento de alguns genes. Então, se esse gene ele for sensível ao valproato de soja, eu posso tratar a doença dando um anticonvulsivante para a pessoa. Né? Quer dizer, então, eu vou fazer que a doença seja mais benigna se eu impedir que um gene modulador esteja funcionando. Né? Então, são outras maneiras que abrem muitas perspectivas aí para a gente tratar as pessoas com Charcot-Marie e outras doenças hereditárias. Então, e eu também gosto de falar sempre, porque o professor Lupes é um exemplo para a gente. Né? Quer dizer, ele tem Charcot-Marie e ele é engraçado porque ele fala assim, uma vez eu estava conversando com ele num congresso, um monte de gente assim, e ele nunca se preocupou em saber se os filhos dele iam ter Charcot-Marie ou não. Ele tem uma pancada de filhos, que 8 filhos ele tem. Aí ele fala assim, olha, eu sou brilhante com Charcot-Marie. Meus filhos, se quiserem, vão ser brilhantes. Ele é um pouco humilde, né? Meus filhos também vão ser brilhantes igual eu, se eles quiserem. Né? Então, eu gosto sempre de falar isso, porque ele nunca... E ele está nos maiores centros de genética do mundo, né? Quer dizer, aqui em Houston, né? Ele poderia fazer todos os testes genéticos para não ter filho com Charcot-Marie, e ele faz questão de frisar que ele nunca se preocupou com isso, porque ele é brilhante, com Charcot-Marie ou sem Charcot-Marie, e que os filhos dele também vão ser se quiserem. Né? Quer dizer, então é uma postura. Né? Quer dizer, ele tem 70 e tantos anos e continua indo em congresso, continua descobrindo genes e continua sendo os maiores pesquisadores da área aí, né? Até hoje. Né? Pode passar o próximo. Quer dizer, ele não se aposentou ainda. Pode passar o próximo, por favor. Bom, pode passar. Pode passar. Bom, pode passar, pode passar. Isso eu já falei, pode passar, pode passar, pode passar. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, eu já disse no começo, quer dizer, não importa a forma do Charcot-Marie, né, mas sempre a manifestação clínica, né, a atrofia, a fraqueza, vão depender da destruição do axônio. Então, essa é uma maneira da gente tratar os pacientes. A gente pode tratar os pacientes tentando agir em cada defeito genético diferente, ou a gente pode agir, né, ser uma outra forma de tratamento, evitar que a degeneração axonal ocorra. Existem pesquisas dos dois jeitos, tentando tratar cada mutação ou tentando tratar a via final comum. Pode passar o próximo. Pode. Como é que é? A lesão axonal. O axônio. Exônio. Não, e vai ser sempre CMT1. Só que a fraqueza vem, não porque a mielina está alterada, mas a fraqueza vem porque o axônio está alterado. Entendeu? Então, na forma 2, que é axonal, o axônio está alterado desde o começo. Na forma 1, que é mielínica, né, a manifestação clínica vem quando o axônio é lesado. A mielina só não causa a manifestação clínica. Entendeu? Então, sempre, qualquer forma de Charcot-Marie, a manifestação só ocorre quando o axônio é lesado. Imagina um fio que está desencapado, você vai levar um choque lá, mas continua passando energia elétrica, a luz continua acendendo. Só quando aquele fio desencapado der um curto-circuito lá e não transmitir mais impulso, que a luz vai apagar. Entendeu? Pode passar o próximo. Bom, volta um pouquinho, ficou feio esse slide, né? Mas assim, quer dizer, uma das grandes benefícios, né, de tudo isso que a gente viu até agora é que está feio esse slide, mas que a gente conseguiu construir uma anatomia biológica do sistema nervoso periférico que a gente não conhecia isso antes. Então a gente sabe hoje quais os genes que estão envolvidos no transporte de íons, né, de substâncias dentro do nervo, quais os genes que estão envolvidos na manutenção da mielina, quais os genes que estão envolvidos na manutenção do axônio, quais os genes que são importantes para a célula ficar íntegra, quais os genes que limpam as células de substâncias tóxicas, quais os genes responsáveis por nutrir a célula. Por que é importante isso? Porque à medida que você entende como funciona a célula, você vai entender o que está ocorrendo de errado e vai tentar intervir. Né? Então eu vou mostrar agora rapidamente como esse conhecimento está agindo, né? Está permitindo que sejam elaborados tratamentos a partir desse conhecimento que veio com a biologia molecular. Pode passar, então. Eu vou citar alguns só, né? Mas, por exemplo, alguém falou do curcumin aí, né? Mas por que o curcumin? Mutações nesse gene aí, que chama MPZ, algumas mutações nele, fazem umas proteínas alteradas, deformadas, vamos dizer assim. A proteína ela é produzida, né, em algum sistema da célula lá, e depois tem um sistema, a gente chama de retículo endoplasmático, que vai levar a
proteína de onde ela é produzida até a membrana da célula onde ela exerce sua função, né? Então é igual aqueles caminhão cegonha lá, quer dizer, faz a fábrica lá e vai caminhar, levar o carro até lá na frente, né? O que acontece? Se essa proteína, se tem, imagina que o último carro do caminhão cegonha é um carro que está alterado, né? Na hora que ele for descarregar o caminhão cegonha, nenhum carro vai descer porque aquele primeiro carro está impedindo os outros de passarem. O curcumim, o que ele faz? Ele tira aquele carro que está alterado e joga na rua. Então ele pega aquela proteína que entupiu o retículo endoplasmático e joga para fora. Tá? Então ele vai liberar o sistema de transporte para as células e outras proteínas vão poder passar por ali, diminuindo o dano nas células. Então essa seria uma forma de tratar, né? E existem alguns tratamentos ocorrendo, né? Inclusive a gente tem 2 pacientezinhos nossos que entraram num tratamento desses aí lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, não sabe se vai dar certo ou não. No ratinho deu certo, só que tudo dá certo no ratinho, né? Quer dizer, quando a gente vai passar do rato para o ser humano é um problema, né? Mas em princípio está dando certo. O curcumim não faz mal, né? Esses 11 indianos estavam perdidos, né? Então é uma expectativa então de você tratar o paciente com uma coisa simples, né? Com um tempero aí, né? Mas isso vale para algumas mutações específicas, não vale para todos Charcot-Marie, né? Pode passar o próximo, por favor. Qual que é esse? Bom, da mesma forma, né? Acabou meu tempo já? Eu vou correr então. Da mesma forma, essas mutações no PMP22, né? Elas também formam aglomerados que no citoplasma agora, alterando o funcionamento da célula. Essa substância aí, né, a geodamicina, já sabem que destrói esses aglomerados. Então, existem experimentos tentando usar essa molécula para destruir esses aglomerados que formam no citoplasma da célula. Pode passar mais um. Bom, pode passar mais um. Deixa eu fazer a progesterona, né? A progesterona ele é um hormônio feminino, né? E a gente sabe que a progesterona ela atua no núcleo da célula, aumentando a produção dessa proteína aqui, PMP22, né? A gente sabe que naquela forma mais comum de Charcot-Marie tem um excesso de proteína, o gene está duplicado, e é esse excesso de proteína que altera o funcionamento da célula. Então, o que tem que fazer? Como a progesterona ela estimula a produção disso, e por isso que a gente acha que alguns pacientes com Charcot-Marie tipo pioram na gravidez, né? Você tem que impedir a progesterona de fazer seu efeito. E tem essa proteína aí que chama onapristona, que impede a progesterona de se ligar no núcleo, né, no receptor nuclear dela, para aumentar a produção do PMP22. No ratinho funciona às mil maravilhas, né? Só que essa proteína ela dá câncer de fígado, né? Então ela não pode ser usada no ser humano porque as consequências podem ser drásticas. Então o que eles estão fazendo agora? Estão tentando modificar a onapristona para que ela continue com a capacidade de bloquear o receptor da progesterona, mas que ela não impeça mas que não dê câncer de fígado, tá? Deixa eu ver só mais um exemplo aí, vai depois. Passa mais um, por favor. O ácido ascórbico, vitamina C, né? É a mesma coisa, quer dizer, a vitamina C, ela é essencial para que ocorra a mielinização normal, né? Então, o que eles pensaram? Bom, se quando eu vou fazer um experimento para o axônio ficar mielinizado, precisa ter vitamina C. Se eu der vitamina C para um paciente com Charcot-Marie mielínico, talvez ele vá mielinizar melhor, né? Ele vai fazer com que essas células, mesmo tendo um defeito na mielinização, vá correr melhor. Fez no ratinho, foi uma beleza, né? O ratinho melhorou a atividade do ratinho, ele correu melhor, ele subiu escada melhor, né? E aí foi fazer no ser humano e infelizmente não deu certo, né? Pode ser que isso seja um problema de timing, né? Quer dizer, pode ser que essa vitamina C tivesse que ter sido dada na criancinha quando ela nasceu, né? Então, isso é uma outra coisa que está sendo investigada, né? Quer dizer, às vezes esse processo que a gente vai manifestar na vida adulta começou lá quando a criancinha nasceu, ou às vezes até intraútero, né? Então, os experimentos agora estão sendo feitos na tentativa de começar a tratar bem no comecinho e às vezes até intraútero, para ver se isso vai surtir um efeito melhor no ratinho, para depois ser tentado no ser humano. Bom, existem sim inúmeros outros exemplos, né, de como esse conhecimento que a gente adquiriu com a biologia molecular está sendo utilizado hoje para atuar na clínica, tentando melhorar qualquer uma dessas múltiplas vias que causam
ou Charcot-Marie e essas neuropatias correlatas, né? Quer dizer, é muita coisa, mas acho que deu para a gente ter uma ideia de como funciona o sistema aí. Certo? Bom, acho que era isso, gente. Obrigado. Tá, não é isso? Monte. Eu tinha certeza que isso ia acontecer na palestra dele. Eu vou pedir para a gente ir com uma certa rapidez, sem muita conversa, tá? Tipo, é isso, é aquilo, e nada pessoal. Procurando mais a história específica da doença em si, porque daí ajuda os outros portadores. Doutor, gostaria de entregar também a tua placa. Que não é tão fácil subir aqui, né? Registrando aqui a entrega do médico referência, que sempre nos ajudou, a ABCMT. Com muito orgulho, a gente entrega para o senhor essa placa. Olha, assim, eu agradeço de coração, viu? Assim, eu tenho muito prazer em trabalhar com isso, né? Quer dizer, mas acho que é muito cedo ainda, sou novo ainda. Não, tudo bem, mas vai ser homenageado sempre, não, porque tô brincando. Eu me lembro de 2009, quando teve o primeiro encontro de Charcot, onde eu estive, ainda não existia associação, que o senhor olhou para a gente que estava escutando ali e falou assim, vocês precisam montar uma associação, porque só através da associação é que a gente médico vai conseguir força lá fora. Nunca me esqueci essa frase. Bom, obrigado. Muito obrigada ao senhor. Obrigado, eu agradeço de coração. Eu estou ficando preocupado. Um dia, meus ex-alunos deram um presente, criaram assim, um e-mail, lá, um grupo dos ex-alunos do professor Wilson. Estou começando a ficar preocupado agora. Obrigado. Gostaria de agradecer a sua participação. Eu gostaria de perguntar, já que diante que sempre ouço isso, né? Eu fiz o teste genético, na época foi para o Canadá, há muitos anos atrás, com o Dr. Marcos Freitas, no Rio. Fiz também a biópsia na época. Eu só gostaria de saber qual é a saída, né? Já que sempre eu ouço a questão da dificuldade para a questão pública em relação ao custo da avaliação genética. Se isso é tão importante para a questão da tipificação, e aí poder saber um pouco, né, a evolução e vocês poderem indicar o melhor caminho para o paciente. Olha, assim, a gente tem que ser assim, de uma maneira bastante objetiva, né? Tudo depende daquilo que a pessoa está querendo saber. Às vezes, nos Estados Unidos, eles não fazem o teste genético em todo mundo, né? Para algumas pessoas, basta saber, olha, Charcot-Marie e acabou. Então, quer dizer, acabou. Do ponto de vista de tratamento, no momento, como não existe ainda nenhum tratamento comprovado, a pessoa não está perdendo nada em saber esse subtipo de Charcot-Marie, né? Agora, a pessoa pode querer fazer, por exemplo, esse teste pré-gravidez aí. Então, é importante. A pessoa pode querer saber qual a chance de passar para o filho. Aí é importante. Então, depende muito das aspirações de cada pessoa, né? Quanto ao teste, quer dizer, realmente é caro, né? Quer dizer, isso não é financiado pelo SUS, né? Quer dizer, eu faço lá desde 1989, eu acho, 1990. E eu que faço. Inclusive, eu faço para muita gente do Rio. Na Federal Fluminense, eu já fiz mais de 300 testes para eles, né? Faço doutora Cari, já fiz. Quem pede ajuda, eu tento fazer, né? Eu não posso fazer que some em todo mundo, né? Mas então, quer dizer, só que eu dou um jeito de conseguir financiamento, né? Pesquisa da FAPESP, pesquisa do Ministério da Saúde, por exemplo. Agora eu recebi 1.600.000, mas faz um ano que eu recebi o dinheiro, até hoje eu não vi o dinheiro, né? Mas está na minha conta, pelo menos, quer dizer, só não deixaram eu usar ainda. Então, eu vou usando desses subterfúgios, né, para fazer, mas eu realmente não posso fazer sequenciamento de Next Generation em todo mundo, né? Então, a gente vai pesquisando pela ordem de frequência, né, e aí, quando empaca, a gente tenta fazer. Uma outra coisa que eu faço, né, com os promotores ficam de cabelo em pé, né, lá em Ribeirão, a gente pode atender pacientes particulares no próprio hospital. Então, a gente fez um cálculo assim, por exemplo, sequenciamentos de nova geração, né? Um painel, por exemplo, custa $250.000, tá? Então, o que a gente fez um cálculo? Se a gente fizesse 20 testes particulares de nova geração, eu conseguiria comprar um novo painel
que custa mais ou menos, né, que daria para fazer mais 100 testes, 150 testes. A gente tem feito isso, né? A gente conversou com o procurador, assim, nos hospitais públicos do Estado de São Paulo, todos eles têm um procurador próprio. Quando eu fui falar com ele, ele quase me expulsou, né? Mas eu expliquei, o dinheiro não ia ficar para mim, o dinheiro não ia ficar para ninguém, esse dinheiro vai ser todo revertido, né, para comprar outro painel, né? Então, assim, quer dizer, para mim 10 mil é muito dinheiro, mas tem gente que 10 mil não é nada, né? Então, se a pessoa fizer, quer dizer, eu ofereço sempre serviço público, mas tem pessoas que fazem questão de pagar. Então, esse dinheiro está sendo guardado para a gente poder fazer um novo painel depois, e a gente espera que a gente consiga manter esses painéis depois para, quer dizer, então, para cada 150 testes que eu fizer, se eu fizer uns 15 particulares, eu consigo fazer 115 do SUS. É isso que a gente está tentando fazer. Aí depende de cada caso, né? Quer dizer, e também, às vezes, o paciente que tem convênio, a gente estimula a entrar contra o convênio, né? Aqui no Estado de São Paulo, a gente não pode fazer via judicial mais, senão eu tenho que pagar o teste pela lei que o governador fez. Eu tenho que pagar o teste, tenho que pagar remédio. Outro dia eu recebi uma conta de R$136 mil de um remédio que minha mulher deu para uma paciente, né? Sendo que a paciente estava na cadeira de roda, agora está andando e fazendo ginástica. Mas eu recebi a conta de R$136 mil do governo do Estado. Oi, doutor, boa tarde. Parabéns Boa tarde. pela palestra. A minha dúvida é, os tremores excessivos faz parte da doença? Faz. Tem a forma de Charcot-Marie, que tem tremor postural, né? Pode fazer parte da doença, principalmente da forma tipo 1A, mas também de outras formas. Em geral, esse tremor ele é um tremor benigno, não incomoda. Quando incomoda, a gente trata. Mas faz parte do quadro clínico da doença. Raramente ele é limitante. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber se tem alguma comprovação do Charcot-Marie no Brasil vinculado com a doença de lepra. Tem. É o que eu estava explicando, né? Quer dizer, alguém me mostrou aí uma figura, né? De um paciente que tem Charcot-Marie tipo 1A e com uma bígida, uma úlcera no pé, né? Isso não é comum no CMT1A, né? Mas é comum na lepra e outras doenças. Eu tenho lá comprovado 7 ou 8 pacientes que têm Charcot-Marie e lepra junto, né? E você tem que tratar a lepra, né? Que você vai pelo menos melhorar um aspecto do paciente aí. Lembrando que o Brasil é o segundo pior país do mundo em lepra, né? O que é uma vergonha para a gente. A Suzy até pediu para não falar coisa de família, mas eu acho que vem ao caso. Na família da minha esposa, o pai teve 9 filhos normais. Aí o último, que foi o 10º, que foi minha sogra, logo depois foi detectado a lepra. E a minha sogra, depois, ela teve lepra. Teve Charcot-Marie, né? São duas doenças diferentes, né? São duas doenças diferentes. A lepra, de uma certa forma, também é uma doença hereditária, né? Quer dizer, só 5% da população pega lepra, né? Então, quer dizer, de nós aqui, né, deve ter 100 pessoas aqui, se eu colocar cheio de bacilo aqui, só 5 vão ficar doentes. Os outros 95 têm uma resistência inata. Então, ela não deixa de ser uma doença hereditária também, né? Mas são duas doenças diferentes, entendeu? Tem que ver o diagnóstico preciso, e se for lepra, atenda não Charcot-Marie. É preferível ter lepra a diabetes, eu acho, né? Quer dizer, é muito mais fácil tratar a lepra do que a neuropatia diabética. Boa tarde, obrigada pela palestra, foi muito Obrigado. boa. Nós temos 2 filhos, então um foi diagnosticado com CMT, né, e a outra não, a mais velha não. Qual que é a relação assim da mais velha, que não foi diagnosticada, a ter filhos com o gene do Charcot? Ora, como eu disse, tudo depende do tipo de herança, né? Seu pai, sua mãe, você tem. A minha mãe, eu e o menor. Provavelmente é uma herança, é difícil saber, né? Quer dizer, ou é uma herança autossômica dominante ou é ligada ao X, né? Se for uma herança autossômica dominante, então a chance da sua filha ter, pelo menos se ela fez um estudo de condução, porque às vezes a pessoa pode ter a lepra, a Charcot-Marie e não aparecer, né? Mas o estudo da condução, um choquinho no braço, é 100%. Então, se ela fizer e for normal, provavelmente a chance dela ter é nenhum, né? Se ela não fizer, é difícil ter certeza, mas examinando, né? Quer dizer, vamos fazer, ela é realmente normal. Ela só fez o exame clínico. Se ela é realmente normal na clínica, e preferentemente no choquinho, a chance dela vai ser 0, tá? Se for uma herança autossômica dominante, tá? O nervo ataca o nervo interrompido, ele ataca, vai atacando
como que é o nome? O Axônio. O oxoma. Ah, é chique isso, eu estou chique. Eu não consigo. Oxoma. Axônio. É axone, né? Axônio. Ah. É o seguinte, tem como detectar a evolução dele? Sim. É pelo choquinho? Pode detectar clinicamente, e agora a maneira mais precisa atualmente é o choquinho, né? Estão sendo desenvolvidos trabalhos com ressonância magnética, com outros testes aí, né? Por exemplo, o CPK pode ajudar, né? Para tentar ver maneiras onde a gente pode seguir, né, esse paciente. Uma das dificuldades que tem nesses tratamentos com remédio de Charcot-Marie é que a gente não tem ainda uma maneira boa de medir a evolução. Como são doenças que evoluem muito lentamente, a gente não tem uma maneira de dizer realmente se o remédio está fazendo efeito ou não. Às vezes vai ter que esperar 5 anos, que é muito tempo em termos de pesquisa, né? Então, mas o choquinho ou o exame clínico são maneiras da gente ver se está progredindo ou não a doença. Eu estou cansadíssimo. Eu também. Eu já tô trêmula, vou falar. Não, eu vou falar. Depois eu vou fazer uma. Deixa ela fazer uma. Vem para cá, pega aqui depois. Tá. Doutor Wilson, obrigado pela palestra, foi maravilhosa. E nós dois temos 4 filhos. Os 2 últimos têm Charcot-Marie. Mas já faz 9 anos que eles se tratam, né, com o senhor em Ribeirão. E assim, a gente não tem assim, de fato, assim, qual que é o tipo deles. E os 2 são casos diferentes, né? Um já está cadeirante e o outro está agora tendo assim, está caindo muito mais, né, do que ele já estava. E já está dando aquela deformidade nos 2 pezinhos. E o outro só numa perna, mas já ficou cadeirante. O menor tem 10 e o maior tem 13. Não, como eu disse, a gente conhece hoje 84 genes, né? Segundo as contas, aí está faltando mais 70 a 80 genes para ser descobertos, né? E alguns genes, eles são muito específicos, né? Quer dizer, os seus 2 filhos, eles estão na fila lá para a gente fazer o exoma deles. Então, assim que eles liberarem esse 1.600.000 que está parado lá, a gente vai fazer o exoma deles, entendeu? Mas, assim, cada teste desse custa mais ou menos R$ 7.500 de custo, né? Então, assim, enquanto eles não liberarem, eu não tenho dinheiro para fazer, entendeu? Porque o SUS não paga, assim, entendeu? Quer dizer, mas assim, eles estão na fila quando liberarem esses 1.600.000. Vamos rezar para liberar. Eu tenho acompanhado, né, desde o começo, ainda também quando não tinha associação. E durante os encontros, eu me lembro da evolução. Logo no começo, o senhor disse assim, que ia ter cura, mas não sabia quando. Aí, depois, num outro, o senhor falou que já estava mais perto. E hoje, qual seria a sua previsão, digamos assim, com base, lógico, nos fatos, nas coisas que vêm acontecendo? Como o senhor enxerga isso? É difícil dizer, né? O antibiótico demorou, sei lá, 1000 e tantos anos para descobrir o primeiro. Hoje não dá nem para decorar tantos antibióticos que tem. Cada mês vem um antibiótico novo, né? Mas naquela época lá do primeiro encontro, a gente tinha era um gene conhecido. Hoje a gente tem 84 genes e hoje a gente sabe como funciona o nervo periférico, que a gente não sabia antes, né? Então, a gente conhece a biologia e está cheio de tratamentos aí, né, que estão baseados na biologia do nervo. Então, assim, existem vários vários ensaios terapêuticos, né, que estão andando, né? Então, teve da vitamina C, que participaram 6.000 pessoas. Está tendo esse do curcumim, né, quer dizer que são poucas pessoas, porque são mutações muito raras. Tem uma outra paciente nossa lá que vai participar de um outro trial com uma droga lá, que eu não posso dizer o nome, né, mas também que eles vão dar o remédio para ela. Então, hoje, teve da progesterona, né, que estão tentando. Teve um outro trial com uma substância que a gente produz, mas que é muito tóxica, mas teve 6 voluntários malucos nos Estados Unidos, e eles melhoraram com a doença, né, que é um fator trófico, né, que pode dar necrose no músculo, tal, mas eles
foram voluntários, e eles melhoraram realmente, né? Estão tentando agora fazer esse fator neurotrófico que não seja tão tóxico, né? Então, assim, é uma realidade já, entendeu? Está tendo vários ensaios terapêuticos, está começando um outro ensaio terapêutico na Europa, agora enorme, né? Que a gente não participou, porque a nossa burocracia é muito grande, né? Então eles não quiseram vir para o Brasil, né? Quer dizer, foi uma pena, né? O cara que está coordenando lá é meu amigo, ele falou, olha, o Brasil é muito complicado, né? Pra você ter uma ideia, teve um outro trial, o registro do CMT que a gente participa lá em Ribeirão, né? Foi o seguinte, eu contei para alguém já, ele foi aprovado nos Estados Unidos em 1 semana, na Inglaterra em 2 semanas, na Itália em 2 meses, no Brasil demorou 2 anos para ser aprovado, o mesmo estudo, né? Quer dizer, eles falaram, Wilson, eu vou te deixar de fora, naquela semana aprovaram, né? Então aqui é tudo muito difícil, né? Mas realmente estão dando, né? Quer dizer, só não dá para dar uma data, mas assim, para muitas formas, o tratamento lógico está sendo desenvolvido já, né? Mesmo a terapia genética, né, de consertar o gene, isso é fácil de fazer um ratinho, por exemplo, né? Só que essas terapias genéticas você não consegue muito bem controlar onde o gene novo vai ser colocado. Um dos riscos é você promover um câncer, né? Ou estragar alguma coisa que está funcionando bem. Então você vai consertar o Charcot-Marie, mas no indivíduo vai aparecer um câncer, vai aparecer uma outra doença, né? Então, como o Charcot-Marie, né, entre aspas, é uma doença benigna, né? Quer dizer, então não vale a pena você correr o risco de promover o câncer a alguém para tratar o Charcot-Marie. Mas é possível fazer isso já. Para algumas doenças é possível fazer, já está sendo feito, né? Então, assim, existem muitas frentes, né? E eu acho que está muito próximo de começar a aparecer cura para elas. Existe uma forma de doença hereditária, que é uma neuropatia sensitiva autonômica, onde você dá uma substância e a pessoa melhora. E se for precoce, a doença não aparece. Então, pelo menos para uma forma, já existe tratamento. Exato, né, que a Cassus está falando, quer dizer, existe um medicamento que está sendo testado na Europa, né, parece que vai testar nos Estados Unidos também, mas ninguém quer vir para o Brasil mais, entendeu? Gasta-se... você fazer um ensaio terapêutico é muito caro, né, quer dizer, as exigências são enormes, né, então a empresa que vai fazer tem que gastar muito dinheiro, né? E demora muito no Brasil. Então, por exemplo, tem uma outra doença aí que é uma amiloidose hereditária, né? Que a empresa queria fazer no Brasil, porque o Brasil potencialmente é um lugar onde tem muitos pacientes, né? Mas quando a gente conseguiu ser aprovado no Brasil, faltava 4 meses para encerrar a pesquisa, né? Então, quer dizer, está todo mundo desistindo do Brasil. Ninguém quer trazer mais nada para o Brasil. Uma coisa entendeu? que a gente está sempre recebendo, né, essas perguntas em relação a essa medicação. Só que é mais ou menos o que o senhor enfrenta hoje em vista do diagnóstico. Quer dizer, não adianta nada. A gente não tem o diagnóstico, não adianta nada ter o remédio. Agora, é bom ficar muito claro que ele está sendo pesquisado lá fora. Mas no Brasil a gente ainda não tem previsão, correto, doutor? Na verdade são vários remédios, né? Esse especificamente, né, que começou agora para tipo 1A, é um remédio super simples, né? Eu sei que está publicado quais são os remédios, só não sei a dose deles, vou tentar descobrir agora. Semana que vem eu vou para o Congresso de Charcot-Marie na Itália, né? Vou tentar descobrir a dose, né? Mas assim, é uma pena que não veio para cá, porque é um remédio super simples, barato, né? Quer dizer, provavelmente não vai ter efeito colateral, só que, assim, ninguém quer enfrentar a burocracia que é para ser autorizado um tratamento desse no Brasil, entendeu? Nossa próxima palestrante ainda não chegou, então a gente vai poder ficar um pouco mais com o Dr. Wilson, se ele nos permitir, então as perguntas. Pode passar. Doutor, nessa palavra que o senhor falou sobre o dinheiro, o que nós podemos ajudar o senhor para desbloquear esse dinheiro? Olha, esse dinheiro eles prometeram que vai ser desbloqueado nesse mês agora, né? É que as coisas aqui são muito burocratizadas, né? O que aconteceu? Quando eu ganhei esse dinheiro faz um ano... Hein? Quando eu ganhei esse dinheiro foi no ano passado, né? Quando a gente fez o projeto, o dólar estava R$2. Aí, quando eu ganhei, o dólar estava 3,8, né? Alguma coisa assim. Então, não ia dar para comprar tudo que eu queria comprar. Aí eu precisei comprar um aparelho mais barato, quer dizer, com a mesma qualidade, mas menor. Ao invés de fazer 16 testes de uma vez, eu vou conseguir fazer 8 testes de uma vez, mas tudo bem.
Aí eu pedi para trocar o aparelho. Para trocar o aparelho, faz quase um ano que está parado lá. Entendeu? Uma hora a pessoa está de férias, aí volta um, outro está de férias, outro... É sempre assim, né? Tá bom. Esse é do Ministério da Saúde. Mas bom. disseram que vai liberar nesse mês agora, Peraí, que está gente. aprovado. A gente está tendo mais tempo, mas vamos ter mais uma organização. O moço está querendo fazer, o Marcos está querendo fazer uma pergunta ali faz um tempão. Né, Marcos? Usa aqui, ó. Doutor, boa tarde. Obrigado pela palestra. Prazer é meu. Eu acredito que foi bem instrutiva para todos nós. E, doutor, assim, eu estava até comentando com a André aqui. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira delas é o seguinte. É possível uma pessoa ter Charcot-Marie e nunca manifestar os sintomas? É possível? É possível, né? Quer dizer, aquela família que eu disse para vocês, daquela família de médicos, né? Uhum. Então, assim, a paciente que a gente viu primeiro, né, que é uma médica, ela tem um Charcot-Marie muito grave, que é muito incomum para aquela forma que ela tem. Mas o pai dela, assim, eles são muito ricos, mas ele jogava bola como semi-profissional, amador, né? Competia tal, até os 45 anos de idade. Ele anda a cavalo ainda, né? Quer dizer, ele tem 70 anos. E quando você fala para ele que ele tem a doença, ele fala que não tem doença coisíssima nenhuma. Ele fala que é invenção minha, né? Então, assim, é possível, né? E a gente tem, é que eu passei rapidamente, naqueles 2 trabalhos que a gente fez lá, a gente conseguiu identificar parentes, né, de pessoas que têm Charcot-Marie, que têm a mutação, mas quando você examina são normais ou tem uma discreta alteração de reflexo. E reflexo não causa, assim, complicação clínica nenhuma. Então, a pessoa é normal funcionalmente, mas está o Charcot-Marie lá. Uhum. Eu desconfio que o meu pai tivesse. Meu pai já é falecido. É possível. Em mim se manifestou aos 30 anos. Às vezes, assim, ele é muito leve o quadro. Então, a pessoa vai ficando mais velha, fala, isso é da idade, isso é, sabe, comeu demais, bebeu demais e tal, e acha que é da idade, entendeu? E se adapta, né? Então, realmente não chama a atenção da pessoa. Mas a gente tem várias famílias onde isso acontece. Certo. Outra coisa, doutor. Com relação, existe alguma coisa ligada à célula-tronco? Ou é besteira, assim, pensar nisso com relação a Charcot-Marie? A célula-tronco é uma coisa muito vaga, né? Certamente não é aquilo que aparece no Fantástico, né? Como o Beni disse de manhã, né? Quer dizer, célula-tronco pode matar, a pessoa pode sofrer muito, ficar careca, sair ferida na boca, e ninguém fala disso quando aparece na televisão, né? Existe até um Mário Saporta, né, que ele estuda uma célula-tronco específica, né, que talvez isso possa ser usado para tratar o Charcot-Marie. Mas a célula-tronco geral, como é entendida hoje, realmente não tem nenhum experimento, né, mostrando que seja útil para o Charcot-Marie. Eu acredito que não vai ser. Provavelmente, esse tratamento genético, né, molecular específico, ou então impedindo que a degeneração axonal ocorra, né, no finalzinho da via lá, vai ser muito mais útil do que essa célula-tronco que vai mexer com tudo, entendeu? Então, muito provavelmente no Charcot-Marie e na maioria das doenças genéticas, o tratamento molecular específico vai ser muito mais útil. Ok. Outra coisa, doutor, também, e a última. Com relação à questão, por exemplo, o senhor estava falando que a Charcot-Marie, os tipos conhecidos e as suas variantes, né, ela vai até... acho que até 70 por aí, 84 né? 50, conhecidos, estão previstos mais 50 a 70. Exatamente. Então, é possível que a pessoa ela continue sem diagnóstico? Possível. Não é possível. Certamente existem mais ou menos aí 40% das pessoas que não têm um diagnóstico molecular específico, e isso vai durar alguns anos ainda, né? Quer dizer, e outra coisa, uma coisa interessante, os genes novos que estão sendo descobertos, eles são responsáveis por 0,2% dos casos. Então, de cada 1.000 casos, 2 vão ter aquele gene. Então, talvez tenha mais que 80 genes para ser descobertos ainda. Assim, populacionalmente, né, quer dizer, isso não tem significado nenhum, mas é muito importante para a gente entender a biologia do nervo, né? Quer dizer, então, vias novas de tratamento, possíveis possibilidades terapêuticas vão surgir na medida que a gente encontra esses genes que, mesmo raros, eles participam na doença, entendeu? Então, certamente, tem muitas pessoas que, mesmo com exoma, com genoma, vão continuar sem diagnóstico por um bom tempo ainda. Ok, tá joia. Uma pergunta que sempre a gente recebe pelo site. A maior parte das pessoas tem CMT1? Exato.
O CMT1, né, que é a duplicação daquele gene que chama PMP22, né, que é uma proteína da célula do Schwann, que é que envolve lá. Então, mas ele pode ser, por exemplo, eu tenho CMT1, só que a hora que eu fizer o meu, quer dizer, eu fui diagnosticada com CMT1, ainda pela biópsia. Se eu fizer o teste genético, pode ser que eu tenha 3, por exemplo? Não. Não? Se você for autossômica dominante, né, e ele for mielínico, então você vai ter CMT1 sempre. Aí a gente vai ter que ver se CMT1 é CMT1A, B, C, D. O A é a duplicação desse gene PMP22 aí. Então, é o gene que tem em excesso. Né? Quer dizer, então, de vez em fazer pouca proteína, faz muita proteína. E isso tira o equilíbrio da membrana e a célula não funciona direito. Tá? Então, esse CMT1A, né, que é a duplicação, ele é responsável por mais ou menos 60% do CMT1 e mais ou menos 45% de todos os CMT. Então, essa forma aí realmente é a mais comum em praticamente todos os lugares do mundo, exceto alguns lugares da Ásia lá, né, da Tunísia e tal, onde tem muito casamento consanguíneo. Né? Então, nessas regiões, realmente o CMT1 não é o mais frequente, mas são as formas hereditárias que aqui no nosso meio são extremamente raras. Tá, não, mas talvez eu não soube me expressar. Uma pessoa que foi diagnosticado com eletroneuromiografia, com CMT1, ela pode mudar para 2 ou 3 ou não? Através do sangue? Não. Ela vai ter sempre CMT1. O que pode acontecer é que o subtipo que a gente vai ter que identificar qual que é. Que é só através do genético? Genético. O que ela poderia mudar é do CMT1 para o CMT4, né, que é forma recessiva. Tá. E aí, então, o estudo da família que vai ajudar. Tá? Mas se a família for autossômica dominante, então vai ser sempre 1. Se for recessiva, vai ser CMT4. Tá, porque a maior parte das pessoas são diagnosticadas, por exemplo, na Bahia, Pará agora não, porque a gente tem lá o Dr. Marcos, né, auxiliando a associação graças à sua indicação. Mas tem muita gente que vai no pronto-socorro, faz a eletroneuromiografia, no pronto-socorro não, desculpa, no médico, no neuro, e ele fala, você tem CMT, ponto. Aí a pessoa está lá, já cadeirante, já não sei o quê, a gente percebe que pela evolução... Na realidade, agora, assim, é que no Brasil as coisas são muito desorganizadas, o sistema público de saúde. Né? Como é, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, né, a pessoa vai lá no PA, né, como é que chama? No atendimento, no atendimento de urgência, né? No atendimento do SUS lá. Aí, então você tem uma doença rara, um Charcot-Marie, uma coisa assim. Isso é encaminhado para um centro secundário e para um centro terciário. Né? Quer dizer, se a gente for ver hoje, quer dizer, as doenças raras em seu conjunto, elas não são raras, né? Porque são milhares de doenças raras. Né? Então, assim, quando você está frente a uma doença dessa, eu sei as da minha área, e olha lá. Né? Então, sim, eu acho que um médico que está atendendo lá no pronto-socorro, no ambulatório do SUS, ele não é obrigado a conhecer Charcot-Marie. Só que devia ter um sistema onde esse paciente fosse encaminhado para um centro terciário, né? Aí ele vai ser avaliado no centro terciário, e aí esse centro terciário, você vai voltar aqui comigo cada 2 anos ou cada ano, e vai seguir lá fazendo essa fisioterapia, isso aqui. É assim que funciona na Inglaterra, por exemplo. Né? Mas o que falta muito para a gente é realmente incentivo para vocês, que são pesquisadores, e o diagnóstico, né, de Charcot? Não, com certeza. Eu acho que é essa pergunta que o Marcos, na verdade, fez. Né? Até quando a gente vai ficar sem diagnóstico? Não, mas é que estou dizendo, quer dizer, talvez o que falte no Brasil seja realmente um sistema de saúde eficaz. Nos Estados Unidos, isso acontece até em serviços particulares de convênio. Quer dizer, o médico que atende o convênio no consultório lá, que é o clínico geral, que atende quase todo mundo, ele não é obrigado a saber de Charcot-Marie. Mas quando ele vê que tem uma neuropatia, ele encaminha para o neurologista, que vai encaminhar para um neurologista especializado em neuropatia. E aí é feito o diagnóstico. Doutor, o senhor me desculpe, com todo respeito ao senhor médico, e sempre atendeu a gente muito bem. Mas muita gente vai a neurologista olha para você e fala, o que é isso? O paciente foi com a informação que não estou falando da sua equipe, pelo amor de Deus, mas em São Paulo, Santos também, tem o pessoal da Praia Grande, tem o pessoal da Bahia, quer dizer, vamos falar só do estado de São Paulo. Se você chega, quer dizer, lógico que quando eu fui diagnosticada era muito pior. Eu fiz provavelmente uma cirurgia ortopédica sem a necessidade de ter feito quando criança. Porém, hoje, a gente chega,
fala para o neurologista, olha, aqui, ó, eu tenho Charcot-Marie Tooth, o senhor sabe o que é? Ah, não sei não. Ó, mas então o senhor fica com esse panfletinho aqui para o senhor dar uma estudadinha. Sabe que ele olha para você e ele fala assim, ah, não tenho tempo para isso não. Juro, fizeram na minha cara. Mas senhora, eu acabo me divertindo com essa história toda. São duas coisas. Uma coisa, eu acho que a gente devia ter centros de encaminhamento, né, e talvez alguns centros diagnósticos no Brasil. Não sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está tentando organizar os DNAs, né? Então, por exemplo, ele me deu muito bem com o pessoal de Campinas, com o Marcon. O que a gente vai fazer? Ele vai fazer alguns DNAs de doenças aí, e eu vou fazer outros, né? E vamos ver se esse programa de doenças raras financia isso. Então, para que eu vou fazer em Ribeirão tudo e ele fazer tudo? Já está vendo, né, doutora? Ele já está falando para a senhora assim, né? Tá. Então, quer dizer, a gente está tentando organizar assim. Mesmo antes de funcionar isso, a gente já dividiu entre a gente. Então, ele manda testes lá para mim, eu mando testes para ele, otimizando, né? Quanto a assim, ser doença rara, realmente é assim. Por exemplo, agora a gente está organizando uma rede de amiloidose, né? Então, alguns médicos vão sair dando aula de amiloidose Brasil afora aí, entendeu? Eu tenho o maior prazer de organizar de Charcot-Marie, né? Quer dizer, mas a gente todo o congresso agora paulista, no Rio de Janeiro, brasileiro, está sendo falado de Charcot-Marie, tanto nos cursos quanto no programa principal. Graças a Deus. Entendeu? Peraí, só um pouquinho. Ela quer fazer uma pergunta aqui. Pode perguntar. Vai. Aproveita o tempo, mulher. Vai. Doutor. Doença rara, quem vai falar é a doutora Carmela. Do que você está falando, querido? Não. O que facilitaria, eu acho, é o atendimento dos pacientes, entendeu? Quer dizer, o que a gente precisaria é ter um sistema organizado para atender as doenças raras, né? Está tendo a Charcot, ela pode ser incluída e também incluída como doença rara. Mas o que eles estão tentando... Não, depois a doutora Carmela vai explicar isso. Vamos para a próxima pergunta para o doutor Wilson, por favor. Doutor, parabéns pela sua palestra. Obrigado. É o seguinte, eu não sei se eu tenho Charcot-Marie, porque até então todos os neuros que eu passo, eles falam que eu tenho fibromialgia, um monte de coisa. Mas, assim, pelos os sintomas que eu e meu irmão tem, nós achamos que nós temos Charcot-Marie. Então, eu tenho uma filha de 17 anos e uma filha de 23 anos. Só com a eletromiografia, tem como eu saber se elas vão ter ou não? Tem que avaliar clinicamente. A eletromiografia só ajuda a clínica, entendeu? Entendi. Tem muitas outras neuropatias que podem dar uma eletromiografia parecida, né? Então, é o contexto clínico global que é importante, né? E aí, se você se dispuser em Ribeirão Preto, a Suzy organiza isso e a gente atende lá com o maior prazer. Essas dores que nós temos, né, eu e meu irmão, está associado a essa doença? É uma dor terrível. A gente tem dois tipos de dores, né? Quer dizer, em geral, a maior parte do Charcot-Marie tem uma dor que é uma dor mecânica, né? Raramente eles podem ter uma dor neuropática, né? Então, assim, precisa avaliar direitinho, mas existem, sim, algumas formas de Charcot-Marie que podem desenvolver muita dor. Então pode ser, embora não seja uma manifestação comum, ela pode acontecer. Então, nós tomamos carbamazepina. Agora, tem outras neuropatias que dão também muita dor, entendeu? Então, por isso que é importante fazer a avaliação clínica, fisiológica e etc. aí para ver que tipo de doença vocês têm. Então, eu fiz o teste no cromossomos 17, né, no convênio da Greenline. E, assim, não acusou, não deu Charcot-Marie. Então, o médico já fala que eu não tenho Charcot-Marie. Não é assim, ó. Depende aí fica difícil, né? Ora, depende da sua avaliação clínica, da sua eletromiografia, quer dizer, pode ser, por exemplo, se você for uma neuropatia axonal, vai dar negativo sempre a duplicação. Então, é difícil falar assim, ó, o teste é só uma complementação diagnóstica, entendeu? O diagnóstico é clínico e neurofisiológico. Tá? Então, o DNA, a gente pode dizer que uma pessoa tem Charcot-Marie sem saber o gene. Tá? Então, é importante ter isso em mente, quer dizer, ter o gene é bom, mas ele não é necessário sempre. É isso que dificulta a gente, é o diagnóstico, né? Tá bom, obrigado, doutor. Olha, meu pai, por exemplo, provavelmente a doença de Charcot vem dele. A minha avó, que é bem isso que o doutor estava explicando, provavelmente também veio da minha avó materna.
E eu gosto muito de contar essa história, porque a gente lá com 10, 12 anos, a avó ia subir no ônibus, porque a gente não tinha carro, e a gente empurrava a avó para o ônibus, porque os ônibus eram altos, né? Hoje eu não ando mais de ônibus, mas era muito alto. E aí a gente começou, depois de um tempo, empurrar a avó para subir no ônibus, né? Imagina, 4 netos arteiros, eles falavam, pô, a avó está velha, a avó está velha. Não, provavelmente já era Charcot. Né? Então, eu acho que o mais difícil é aquilo que a gente está batalhando mesmo, que é o diagnóstico. Meu pai anda como o pai da Nayara, que a Nayara falou. Meu pai trabalha das 5h15 da manhã até às 5h15, 5h30 da noite, dirigindo como taxista. E está super bem, entendeu? E provavelmente a Charcot vem dele porque vem da minha avó, né? Mas assim, ninguém fez teste. Eu sei pela lógica de outras primas, irmã, enfim, que tem o problema, provavelmente, mas a única diagnosticada fui eu. Então, assim, é realmente preocupante, porque ela pode ser trocentas outras doenças, né, muito parecidas. Então, o correto mesmo, a gente consegue encaminhar você para lá, tá bom? Pode falar. Bom, parabéns, doutor Wilson. Obrigado. Sempre tive uma imensa vontade de conhecer o senhor, né? E também relacionado à doença. Eu tenho morro de medo, eu até comentei com o moço que estava conversando com o senhor. Toda vez que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar no meu pé, para ver se meu pé não está todo. Eu tenho muito medo, porque assim, nós somos em 7 irmãos, e todos têm, e cada um se manifesta de uma forma diferente. Então, eu tenho medo que entorta. E assim, o que a gente poderia fazer para evitar? O que nós poderíamos, assim, para amenizar, para melhorar? O que o senhor diria para a gente? Olha, é assim, ó, como eu já fui dizer, não existe, no momento, não existe um tratamento que vai curar a doença, né? Quer dizer, isso não existe, né? Quer dizer, tem muitos estudos em andamento, mas não existe, no momento, isso, né? Quer dizer, a outra coisa é que o Charcot-Marie, na grande maioria das pessoas, principalmente naquelas que já passaram aí dos 5, 10 anos de idade, é uma doença lentamente evolutiva, quer dizer, seu pé não vai mudar da noite para o dia, pode ficar tranquilo. Nossa, eu olho todos os dias de manhã. Vai ser uma manifestação que vai se instalando muito lentamente, né? E aí, quer dizer, é a fisioterapia, né? Quer dizer, é exercício físico, né? Quanto ao exercício físico, né? Quer dizer, assim, é importantíssimo fazer, né? Só que tem um limite, entendeu? Quer dizer, existem pouquíssimos trabalhos, né? E saiu um trabalho nesse ano, no finalzinho do ano passado, assim, ó, a pessoa não deve ultrapassar, né? 30% da carga máxima. Ou seja, a pessoa não pode sair do exercício com a perna doendo, com a panturrilha doendo, chegar em casa, deitar e dormir tão cansado que está. Então, é importantíssimo fazer, mas tem que respeitar os limites. É diferente de um atleta, né? O atleta não, o atleta tem sempre que ultrapassar o limite, porque ultrapassando o limite que ele vai preparando o sistema nervoso dele, o sistema muscular, para tentar assim, se extrapolar, né? Mas como dizem, né, quer dizer, quase todo atleta morre cedo. Né, desses atletas extremos aí, quer dizer, nenhum vive muito, né? E você vê o Guga lá andando, mancando, né? Quer dizer, com menos de 40 anos de idade, né? Então, quer dizer, é importantíssimo fazer exercício, só que tem um exercício leve a moderado, que eu falo assim, ó, se você não vai no personal trainer, não consegue ver que é seu 30%, 40% da sua carga máxima lá, você faz um exercício que você se sinta bem depois, tá? Que você não fique muito cansado, que você não fique exausto, né? Mas é o que a gente pode fazer e funciona, entendeu? Quer dizer, as pessoas que fazem exercício físico vão muito bem. Natação, excelente exercício, né? Quer dizer, porque não traumatiza, né? Eu acho que é isso. Mas fica tranquila que não vai ser de um dia para o outro, tá? Então, tá ótimo. Obrigada. Oi, doutor. Oi, desculpa. Quando eu estive lá em Ribeirão Preto, o senhor olhou para mim e disse assim, provavelmente você tem a CMT1. Daí eu fiz o teste e agora em novembro talvez não, eu volte, acho que já está pronto. Mas, para mim, o que desencadeou, eu sempre tive limitação, mas foi após a gravidez, como a gente estava conversando. Daí eu tomo anticoncepcional. Eu queria saber, portadores de CMT, é bom ou não fazer uso do anticoncepcional, aquele que não menstrua, é o uso contínuo. Tá, ó, eu não entendo nada de anticoncepcional. Mas assim, hormonal, assim. Mas é o seguinte, olha. Talvez eu possa falar
das progesterona medicações em Eu geral. vou falar isso. Então, o que a gente conseguiu nesse estudo, que falei que agora que ganhou o prêmio no Congresso lá tal, né? A gente conseguiu demonstrar que realmente, mentira, não foi ganhar o prêmio, foi outro, né? Que algumas pessoas quando ficam grávidas, algumas mulheres quando ficam, ou praticamente a maior parte das mulheres quando ficam grávidas pioram no Charcot-Marie. Só que depois elas voltam ao estado inicial. Uma porcentagem menor não volta ao estágio inicial, quer dizer, a doença ficou mais grave e continuou mais grave, né? E aí foi aquilo que eu disse, né? Quer dizer, a progesterona, né, ela aumenta a produção daquela proteína PMP22 lá, que é a causa da doença. Então, se a doença é causada pelo excesso da proteína e a progesterona aumenta a proteína, então a doença vai piorar, entendeu? Então, essa é a lógica, né, do que explica o racional da doença. E explicaria o porquê que na gravidez isso acontece, né? O ideal seria você usar um anticoncepcional aí que não tivesse níveis não muito altos de progesterona, tá? Eu agora realmente não sei dizer qual que tem nível alto ou não, mas enquanto a gente não sabe, né, e existindo esse racional, né, então realmente seria aconselhável não tomar anticoncepcionais que tenham níveis altos de progesterona, porque a progesterona, em princípio, e tem algumas evidências científicas de que realmente pode piorar o Charcot-Marie. Tá? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual a relação do Charcot com a doença cardíaca. Porque meu pai, ele tem os filhos, nós também temos, e ele também tem 5 irmãos, e todos os 5 também tiveram problemas cardíacos. E com Charcot. É legal você falar de onde você é para ele. Ah, bom, nós somos de Imbituba, Santa Catarina. Tá. Olha, que eu saiba, tem uma forma de Charcot-Marie que está associada com problema cardíaco. Tá? Então, eu não sei se você já sabe qual é a forma da sua doença ou não, né? Bom, é tipo 1 que eles querem. Mas o gene conhece já? Não, a gente vai tentar agora fazer essa pesquisa, né? Então, assim, que eu saiba, é uma forma só de Charcot-Marie que não é o tipo 1A, que é a mais frequente, né? Então, quer dizer, se você tiver a forma tipo 1A, a doença cardíaca não tem nada a ver com Charcot-Marie. Se não for, né, então pode ser que tenha. Aí, se quiser, vai lá em Ribeirão, que eu tenho o maior interesse em achar. Ótimo. Beleza. E todos tinham Charcot-Marie? Sim, nós somos da mesma família. E tem pessoas que têm, por exemplo, a cardiopatia e não tem Charcot-Marie? Não, tudo bem. Ó. Eu quero saber assim, tem pessoas que têm Charcot-Marie sem problema cardíaco e pessoas que têm problema cardíaco sem Charcot-Marie? Então, da família do pai, dos 6 irmãos, né? Todos eles hoje só tem 2 vivos, né? E os 2 têm problema de coração. E no caso, para os filhos deles, né, que são meus primos, já teve alguns que também já apresentaram problema cardíaco. E tem Charcot-Marie. E também tem primos nossos que já apresentou também problema com Charcot. Doutor, não teria alguém ou algum aluno do senhor lá que pudesse escolher o material deles e levar? Isso que eu estou dizendo, que talvez seja uma doença nova. Entendeu? Não, a gente já teve algum estudo que já chegou a esse... A forma que eu conheço que tem problema cardíaco é uma forma axonal, que chega a CMT2. Então, se vocês a CMT1, né? Na verdade, a nossa é questionável, né? Porque, assim, em Santa Catarina, infelizmente, a gente não tem profissionais... De onde vocês são em Santa Catarina? Em Imbituba, 80 quilômetros ao sul de Florianópolis. Então, a gente não tem tanto profissional que tem tanto conhecimento. Se vocês quiserem, eu consigo organizar com o pessoal ou de Joinville, que tem aluno meu, ex-aluno meu lá, ou de Florianópolis. E aí a gente faz até a parte genética lá em Ribeirão, entendeu? Isso a gente pode fazer, eu acho. Não, com certeza. Obrigado. Ela estava com o microfone, deixou na mão dela. Não, olha, assim, ó. Assim, ninguém tem que aprender a viver com a dor, tem que tratar a dor, né? O que a gente tem que ver, assim, se a sua dor é por um problema neuropático, se a dor está nascendo do nervo, o nervo que está originando sua dor, né? Uma dor neurológica, né? E aí tem remédios específicos para isso. Ou se a sua dor ela é ortopédica, né? O que tem cavo, pé cavo, ou tem dedo em martelo, ou ele é pequeno varo, sei lá, né? E aí
o tratamento é que é diferente, né? Mas ninguém é obrigado a conviver com dor. Se você falar isso para o pessoal que estuda dor, eles vão ter infarto, né? Quer dizer, então tem que identificar a causa da sua dor para ver como vai tratar. Mas tem que tratar qualquer forma que se... Gente, tenho mais 5 minutos só, por favor. Pode ir. Oi, doutor. Rapidinho. Bom, eu sou japonesa, minha mãe é brasileira e meu pai é japonês, né? E meu pai, a família dele é perto de Kyoto, de Hiroshima, onde teve a bomba atômica. Eu tenho duas perguntas. Uma é se essa radiação, por acaso, que ela pode afetar gerações e ter Charcot-Marie, não sei como é que é. Existe algum estudo disso? Olha, eu desconheço, entendeu? Mas eu nunca ouvi falar que tenha, por causa da bomba atômica, das reações lá, que tenha algum Charcot-Marie que tenha se desenvolvido a partir disso, né? E no grupo internacional de Charcot-Marie, né, que a gente se reúne todo ano, né, tem muito pessoal do Japão e eles nunca referiram nada. Falaram, então eu acredito que não é um pessoal muito bom, entendeu? Entendi. Em todo caso, semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar com eles, eu vou perguntar. É que, na verdade, eu até me consultei com o doutor Akari, né? Recente que eu descobri Charcot-Marie. E, assim, tem relação também, questão, assim, porque meus pais não têm Charcot-Marie, mas tem muita mistura de raças aí, né? Você pode pular geração, pode, é isso que você quer saber? É possível meus pais não terem e eu ter. Lembra daquele quadrinho que eu apresentei? Tem duas possíveis explicações, né? Uma explicação é que seu pai não tem, sua mãe não tem, né? Mas quando foi formar o óvulo da sua mãe ou o espermatozoide do seu pai, alguma coisa errada aconteceu, né? Ou ela não é filha da mãe ou filho do Não, pai. isso eu não vou falar. Você também, né? Essa parte eu vou pular. Entendeu? Então, quer dizer, o que aconteceu? Apareceu algum erro no genoma, né? E o organismo não... Porque toda hora que a gente vai formar espermatozoide ou óvulo, acontecem erros. E o genoma tem mecanismos de autocorreção, né? Às vezes escapa. Então, pode ser que tenha uma mutação de novo, que a gente fala. E se a sua forma for tipo 1A, isso acontece em 10 a 15% dos casos. Tá? Mas também acontece nas outras formas. A outra possibilidade é aquela forma recessiva, né? Então, seu pai tem um gene normal e um anormal. A sua mãe tem um gene normal e um anormal. E são normais. E quando foi formar você, o seu pai mandou o gene anormal, a sua mãe também, e aí quando estão os dois genes anormais, a doença aparece. Então essas são as duas possíveis explicações. Se for a forma recessiva, a chance de você passar é muito pequena, a não ser que você vá ter filho com primo. Tá? Agora, você sabendo o gene, essa é uma das vantagens, você pode pesquisar lá no seu marido, o pai dos seus filhos lá, e ver se ele tem a mesma mutação ou não. Então, essa é uma das vantagens. Então, você sabe que você tem os dois anormais, você vai testar se ele tem ou não. A chance dele ter é infinitamente pequena, mas para ter 100% ele teria que ser testado e você afasta. Se por acaso for uma mutação de novo, né, que for uma mutação dominante de novo, aí é 50%. Por isso, no seu caso, né, que você está preocupada com a herança, né, com os filhos, é importante fazer o teste genético para identificar qual gene que está causando e é possível herança. Tá bom? Rapidinho, em relação à questão de cirurgias, que sempre tem anestesia, qual a implicação de poder ter uma piora do Charcot? Olha, que eu saiba, não tem nenhum anestésico que esteja relacionado com piora do Charcot-Marie, né? A única coisa que você tem que tomar cuidado é assim, quer dizer, como, por exemplo, se a pessoa tem a perna meio atrofiada, então você pode lesar o nervo na cirurgia. Então, se eles não protegerem, por exemplo, aqui o joelho, a parte de baixo, pode machucar o seu nervo, se acordar com o pezinho caído, ou o cotovelo aqui, né? Então, tem que ter esse tipo de precaução. A outra preocupação que tem que ter, embora seja muito, muito, muito raro na maior parte do Charcot-Marie, algumas pessoas com Charcot-Marie podem desenvolver insuficiência respiratória. Né? Isso é muito raro, mas tem. Né? Então, é sempre bom, né? Todo paciente tem uma doença neuromuscular, fazer uma prova de função respiratória antes de fazer a cirurgia. Se tiver alguma alteração, tem que falar para o anestesista que ele vai tomar os cuidados. Por exemplo, ele vai evitar de dar um miorrelaxante. Se precisar dar um miorrelaxante, ele vai dar um que tem duração curta. Né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí, entendeu? Mas piorar a neuropatia de forma direta, eu desconheço. Ok.
Depois eu lhe encaminho um e-mail, porque eu trabalho na área de saúde do trabalhador e a preocupação com os trabalhadores expostos aos neurotóxicos. Sim, maior interesse. Obrigado. Oi, doutor, boa tarde. Eu tinha uma dúvida, a Suzy acabou me orientando, mas talvez possa ser a dúvida de mais algumas pessoas. Em relação à preocupação que eu tenho com a minha esposa, a gente tem o plano de engravidar, mas a gente tem a preocupação de não estar passando isso para o neném. Qual seria o aconselhamento genético hoje que vocês têm? Sabe qual é o gene já? Já, é tipo 1. Não, o gene tem que saber o gene. P2, 22, é isso? Se você conhecer o defeito genético, então, não basta saber o tipo, tem que saber o subtipo, que é o gene. Então, se você tiver a mutação no PMP22 aí, né, geralmente é a duplicação, que é a mutação mais comum. O que você pode fazer chama-se teste pré-implantacional. Né? Então, um pouquinho. Marca isso, porque às vezes vocês podem pedir no convênio médico, inclusive, não é isso? Esse tipo de exame provável. Não, é porque vivem perguntando que tipo de exame eu preciso pedir para o convênio. Mas nesse caso, você tem que procurar, né, geralmente um geneticista. Né? Aqui em São Paulo tem 2 ou 3 lugares que fazem isso só. Porque o que você vai ter que fazer? Tem que ter o diagnóstico preciso da alteração genética da sua esposa. Aí vai lá fazer no médico que faz bebezinho de proveta lá. Né? Aí ele vai escolher, é possível, numa célula que tenha lá 8 divisões, é possível fazer o teste de DNA com uma célula. Né? Então, você vai fazer um teste de DNA, geralmente a gente colhe lá 4 ml de sangue, né? Então, você pode pegar uma célula ou 2 células, não vai fazer mal nenhum para o bebê, e aí ele vai saber qual daqueles embriõezinhos que ele fez fora da mãe, né? Quais têm a doença e quais não têm a doença. E aí ele vai implantar aqueles que não têm a doença. Então, isso é possível de ser feito, né? Infelizmente, o serviço público não faz isso ainda. Né? Lá em Ribeirão, a gente estava organizando para fazer, mas pela falta de dinheiro, o prédio acabou não... Está parado o prédio. Né? No seu convênio, você fazer uma carta, tal, às vezes eles... Gente, infelizmente, eu tenho que encerrar a palestra do Dr. Wilson, agradecendo novamente a sua presença e o estímulo todo que a BCMT sempre teve seu. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.